Continuemos. Caiu tudo aqui, travou tudo. Só não travou a minha língua. Incrível. Vamos lá. Aqui no Word, tem que ir devagar, o computador não me acompanhou não, viu? Ele ficou meio abirutado. Aqui no Word, aqui, tá, isso. Aqui eu vou rolar aqui mais para baixo, onde nós paramos. Nós paramos aqui. Aqui, ó. E Sebastião já Vieira já voltou, Jaqueline já voltou, a Tânia, a Daniela Riso, sejam bem-vindos. Caiu tudo, vamos para frente. Aqui, continuemos. Esse é o quadro do vosso mundo atual. Infelizmente, opa, tá faltando alguma coisa aqui. Tá. Esse é o quadro de vosso mundo espiritual. Infelizmente, o que vos guia, de fato, na vida real é bem outra coisa, é o egoísmo. São vossas baixas paixões em que acreditais cegamente. Mas a isto não podeis chamar uma orientação, não, um princípio capaz de dirigir-vos a objetivos mais elevados, não. Se isto constitui um princípio, trata-se de um princípio de desagregação, um princípio de ruína. Para isso, com efeito, corre o mundo em grande velocidade. Hoje a criatura humana perdeu o endereço de Deus e vive numa correria. Se perguntar para onde, ela não sabe. A criatura precisa novamente dirigir-se a Deus para que possa orientar-se. Então, não é por acaso que vos chega minha palavra. Por isso a necessidade de uma revelação. Não é por acaso que sua voz ditou essa mensagem e também ditou a obra toda. Ela não vem, a minha palavra, a sua voz está dizendo, a minha palavra não vem para destruir as verdades que possuis, mas para repeti-las de forma mais persuasiva, mais evidente, mais adaptada às vossas necessidades da mente humana. Tá certo aqui? Tá certo, então volto aqui. Vossa psicologia não é a mesma de vossos pais, e as formas adequadas para elas, que foram adequadas para os nossos pais, não são adequadas para vós. Sois inteligências que saíram da minoridade. Nós atingimos um nível de inteligência já interessante. Vossa mente habituou-se a olhar por si e hoje pode suportar visões mais vastas. Vossa mente, nossa mente, pede, quer saber e tem o direito de saber mais. Já não se satisfaz com essas explicações superficiais. Nós precisamos sim das explicações profundas. Por vossa maturação, podeis hoje ver e resolver diretamente problemas que mal eram suspeitados por vossos avós. Hoje nós resolvemos problemas que os nossos avós nem suspeitavam. Além disso, vossos problemas individuais e coletivos se tornaram por demais complexos e delicados, para que possam ser suficientes os anunciados sumários das verdades conhecidas. Então, tornou-se os nossos problemas individuais e coletivos mais complexos, mais delicados, que
as nossas verdades até então conhecidas são insuficientes para resolvê-los. Por isso, esta revelação. A revelação que eu digo não só desta página, mas a revelação da obra toda, de mais de 10.000 páginas. No atual período de grandes maturações, vós, a cada momento, superais vossas ideias. Nós superamos as nossas ideias com uma velocidade sem precedente para vós. Uma velocidade de superação de nós mesmos hoje muito alta, uma velocidade muito grande. Colocando de parte os imaturos e os mentirosos, existe grande número de honestos que precisam saber mais e com maior precisão. A humanidade hoje, tirando esses imaturos e os desonestos, mentirosos, a humanidade precisa saber mais hoje e com maior precisão. Ela não se satisfaz mais com aquelas informaçõezinhas antigas, né? Enfim, dispondes hoje com os meios mecânicos. Meios mecânicos aqui é tudo que não é meio espiritual, tá? Só para englobar. Enfim, dispondes hoje com os meios mecânicos fornecidos pela ciência, com os segredos que tendes sabido arrancar à natureza, de muito maior potência de ação que no passado. Então hoje nós temos mais conhecimento e a ciência está mais potente. Potência que requer de vós que a manejais, requer de nós uma sabedoria muito maior, a fim de que essa potência não se torne manejada com a mentalidade pueril e selvagem dos séculos passados. Não em vosso engrandecimento, mas em vossa destruição. Então tomar muito cuidado, né? Porque são potências que nós manejamos hoje e tem que ser manejada sabiamente para não levar-nos à destruição, como o próprio conhecimento, né, da energia nuclear fez com que o homem produzisse as bombas atômicas e jogasse lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, destruição para nós mesmos. Então é chegada a hora de dizer minha palavra. Então, por isso, essa revelação. Então, esse capítulo 5, que trata da necessidade de uma revelação. É isso. Agora eu vou mostrar os slides 8 para nós aqui. Só que eu vou com calma para o computador não travar. Porque ele não acompanha o nosso raciocínio, não. Ele está meio devagar. Computador, que agora eu vou cortar para o PowerPoint. Tirando a minha imagem daqui. Esse meu computador, ele não tem memória. É igual ao computador de português. Ele não tem memória. Tem uma vaga recordação. Passamos aqui ao PowerPoint, né? Tá aqui. Quero mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Veja, simbolicamente, Deus, nesse círculo. Nesse quadro também vemos a figura clara, a parte clara na parte superior, e vai escurecendo até se tornar as trevas. Veja, a religião que do latim significa religare, que é religar a criatura humana a Deus. Essa é a função da religião, para religar a criatura a Deus. Através da prática, ou praticando o Evangelho do Cristo, a religião nos conduz a Deus, é isso. Também através da evolução dos sentimentos, a religião nos conduz a Deus. A filosofia, que diz de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos. A filosofia também nos reconduz a Deus. A ciência, para isso a filosofia usa da evolução moral. A filosofia, se não trata, pelo menos deveria tratar com mais ênfase, com mais cuidado, a evolução moral para reconduzir
a criatura a Deus. A função da filosofia é essa. A religião que está aqui, né? A religião que hoje busca comodidades para as criaturas humanas, mas não é essa a função principal da religião. A religião também tem que conduzir o homem a Deus. A ciência, tem que conduzir o homem a Deus. Esse é o objetivo maior da ciência, que ela vai começar a realizar nesse terceiro milênio, mostrando para a criatura, demonstrando, deixando claro, deixando confirmado o caminho que vai nos elevar a Deus. Veja, na ciência, claro, pela conscientização, a conscientização que a ciência vai nos trazendo, né? Isso é muito importante. E veja como é interessante que aqui na região escura das trevas, a ciência, a religião, a filosofia parecem estar afastadas, mas a religião estuda as leis de Deus no âmbito moral. A filosofia também. Já a ciência estuda as leis da matéria e as leis da energia. Mas também a ciência estuda as coisas materiais e da energia que está relacionada com Deus. Não é? Então veja que todas as leis da natureza foram criadas por Deus. Então aqui, todas as três aqui embaixo, nessa região inferior, se encontram afastadas aqui. Mas à medida em que ocorre a evolução, à medida em que ocorre a conscientização, a evolução moral, essas três retas que caminham para o mesmo ponto, que é Deus, vai diminuindo as distâncias entre a religião e a filosofia. Diminui a distância cada vez mais entre a filosofia e a ciência, até que aqui elas se coincidem, se aproximam tanto que se mistura. A religião passa a ser científica, a filosofia passa a ser religiosa e científica também, e a ciência, e por aí vai, né? Então, essa é a tendência normal. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que a filosofia, a religião e a ciência, quando se fundem, permite o saber, dar-nos a sabedoria. Olha, veja bem, isoladas não formam a sabedoria, mas quando a filosofia, a ciência e a religião se aproximam, nós temos a sabedoria. Poucos homens sobre a Terra tiveram essa convergência entre filosofia, ciência e religião. Uma dessas criaturas foi Allan Kardec. Hipólite Leão Denisard Rivaio era profundo conhecedor de ciência, de filosofia e, por último, de religião, onde ele codificou o Espiritismo, né? Então veja, também aqui nós podemos analisar naquele raciocínio do banquinho, ó, a sabedoria é para quem tem conhecimento na filosofia, quem tem conhecimento de ciência e de religião. Senão a pessoa não pode ser, não vai se dizer um sábio. Se falta um desses conhecimentos, simplesmente ela está incompleta, né? Aqui mais à frente, eu queria mostrar para vocês, porque algumas pessoas me pediram, já que nós vamos entrar no assunto mais à frente, sobre o átomo. A palavra átomo, ela é composta de a, né, do latim, a, não, e tomo, divisão. Então veja, aqui, átomo é a menor parte da matéria que ainda conserva suas características físicas e químicas. Se nós pegarmos, por exemplo, o ouro e formos dividindo em partes bem menores, cortando, nós vamos tendo partes menores, fagulhas, essa parte esmerilhada do ouro, que ainda tem as características físicas e químicas do ouro. Podemos dividir mais, vamos dividindo, ainda tem aquele brilho dourado, ainda tem as características físicas e químicas do ouro. Até um ponto em que não é visível, nem pelos microscópios eletrônicos, até um ponto em que nós temos as teorias
né? E essas teorias são aceitas e são comprovadas, embora a gente não veja com o olho físico, mas nós temos um momento em que já não dá para dividir mais. Então, nesse momento, realmente é átomo, é não divisível, é átomo, não divisível. Mas, se a gente quiser, em condições especiais, o átomo pode ser decomposto. Então ele não é mais uma coisa indecomposta, ela pode ser decomposto. Só que quando se decompõe o átomo, ele não representa mais as características físicas e químicas, por exemplo, do ouro. Chegou aquele limite daquela partícula, aquele tamanho representa o ouro. Mas se eu dividir aquela parte menor, aquela última parte, aquela menor parte do ouro, se eu tentar dividir, eu vou decompô-lo em nêutron, que é uma partícula eletricamente neutra, em termos de carga elétrica, o próton, que é carregado positivamente, e o elétron, que é carregado negativamente. A gente fala partícula por hábito, mas não são partículas. Mesmo o núcleo do átomo, que a gente pensa que seria encontrado algo sólido, não, nada sólido. São vórtices, são giros, alguém girando em torno do outro. Os elétrons girando em torno dos prótons, por exemplo, como nessa imagem, ó. Aqui nós temos o núcleo do átomo e aqui o elétron. Esse desenho está fora de escala, porque esse espaço aqui, ó, entre o núcleo do átomo, que é o nêutron e o próton aqui, até o elétron, essa distância é muito grande. Se nós compararmos isso a uma distância, se nós compararmos isso, essa distância do núcleo do átomo até o elétron, é mais ou menos assim. O núcleo do átomo seria onde solta a bola de futebol numa partida de jogo de futebol. Lá onde inicia o jogo estaria o núcleo do átomo. O elétron está girando lá na arquibancada. Veja quanto tem de espaço vazio na própria matéria, no próprio átomo, em que o núcleo está no centro do campo de futebol, né? Ali está o próton, o nêutron, e o elétron está lá girando lá longe, lá na arquibancada. Então tem muito espaço vazio. Tem tanto espaço vazio que se a gente pegasse um edifício de 10 andares e compactássemos esse edifício, tirando os espaços entre os andares onde as pessoas habitam, já diminuiria um bocado. Mas se diminuirmos mais e tirarmos esses espaços aqui, ó, que tem entre o núcleo e os elétrons, tirar esse espaço, se comprimir a matéria, o edifício de 10 andares fica do tamanho de uma agulha, dessas de pregar botões. E essa agulha, como as partículas estão tão comprimidas, tão repelentes, positivo repele positivo, negativo repele negativo, essa agulha seria uma agulha atômica, uma agulha explosiva. Mas só para ter uma ideia, tá? De quanto é vazio a matéria. A matéria não é essa aparência que a gente tem dela, não, sabe? E aqui eu queria mostrar, só para ilustrar também, já que estamos falando do átomo, o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, onde ele tem um próton, uma carga positiva aqui, e um elétron girando lá longe em torno dele. Esse é o primeiro átomo, que é o de hidrogênio. Depois, se colocarmos mais um nêutron, que vem do fluido universal, então eu tenho aqui no centro um próton vermelho e um nêutron em azul, e o elétron girando lá longe. Esse é o hidrogênio 2, também chamado de deutério. Se eu colocar mais um nêutron, então eu fico 2 nêutrons no núcleo, um próton e um elétron. É o hidrogênio 3, também chamado de trítio. Se eu colocar mais um próton no centro, tá vendo? Aqui, ó. Então ficou 2 prótons, porque um desses nêutrons aqui se decompôs, tá? Esse nêutron, ele solta o elétron aqui e ele fica positivo aqui. Ele era nêutron porque estava com carga equilibrada, o próton girando próximo dele. O nêutron, desculpa, estava nêutron porque o elétron estava girando próximo.
bem próximo. Então ali estava neutro, mas quando o elétron se afasta, o elétron polariza negativo e a outra parte, que é o centro, fica positivo, que é o próton. Se eu colocar aqui mais um nêutron, ó, eu fico com 2 nêutrons, 2 azuis, 2 nêutrons e 2 prótons e 2 elétrons. Aí já é o hélio. Nessa sequência, nós vamos observar na natureza que vai de hidrogênio a urânio, do número atômico 1, passando aí pelos hidrogênio 2, 3, hélio 3, hélio 4, lítio, berílio, tal, até urânio, na natureza, que é urânio 92. Mas nós vamos voltar a esse assunto, eu só quero que depois vocês me digam se tem algumas dúvidas, para que a gente possa, fazendo um alicerce para os próximos estudos, que a gente vai depois entrar nesses estudos da matéria, né? Então, volto aqui, tiro isso aqui. Como nós já terminamos a leitura do capítulo 5 de A Grande Síntese, nesse instante nós estamos finalizando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente já responder, porque tem um tempinho agora no final, mas o pessoal não fez nenhuma dúvida por enquanto. E também, se surgir dúvidas, pode colocar lá no WhatsApp. Nós temos um grupo, chama Céu Brasil, no WhatsApp. Pode colocar as dúvidas também, as perguntas aqui no Facebook, e também podem colocar perguntas lá no YouTube, porque nesse instante eu estou gravando uma cópia do que falamos aqui em qualidade HD, então uma qualidade de som e imagem muito boa. Depois eu mando, ainda hoje, nessa madrugada, ele vai ser enviado para o YouTube. Então lá no YouTube tem espaço para perguntas, tem espaço para dúvidas, espaço para comentários. No Facebook também tem isso. E estamos à disposição. Vamos pegar firme, porque nós vamos ver a obra toda de Pietro Baldi, praticamente um capítulo por sexta-feira. E se a gente raciocinar assim, nós vamos ter como 100 capítulos da Grande Síntese em 2 anos, né? Um ano tem 54 semanas. Em menos de 2 anos a gente vê os 100 capítulos. E se a gente não fizer nada, ficar parado nesse horário, nós não vamos ver nada. E se a gente faz um pouquinho, devagar, um capítulo por semana, antes de 2 anos nós concluiremos a Grande Síntese. Esse é o convite que eu faço para vocês, para que a gente permaneça, continue. Aqueles que não podem assistir ao vivo, depois podem ver com calma os vídeos que estão no Facebook, que estão também no YouTube com qualidade melhor. Nós já deixamos aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, e também deixamos o convite para a próxima sexta-feira. Também na próxima sexta-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, nós faremos o estudo do capítulo 6 da Grande Síntese, que trata do monismo. Então a criatura já passou pelo politeísmo, vários deuses. Depois passou pelo monoteísmo, acreditar em um Deus só. E agora nós vamos ver o monismo, o que se trata o monismo. Se derem uma lida antes, vai facilitar para vocês na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje, e muita paz.